Graça e paz, está aqui conectado, iniciando a gravação, né? Estamos aí num desafio abençoado por Deus, né? Nós estamos fazendo a gravação de todo o terceiro módulo e você, aluno, está participando disto, né? Junto aí, através de seus estudos. E nós vamos agora falar de geografia bíblica, tá? Ok? Então, geografia bíblica é uma disciplina que busca estudar a superfície da Terra, os acidentes físicos, climas, solo, vegetações, as relações entre o meio natural e grupo, e reportando esse estudo a visão dos fatos históricos bíblicos. Então veja que quando nós falamos de geografia bíblica, nós não apenas estamos trabalhando de estudar a superfície da Terra, os acidentes físicos, solo, clima, vegetação, mas nós estamos reportando esse estudo, tá, a uma visão histórica bíblica. Nós precisamos de entender que a geografia ela muda com o tempo, ok? Então nós precisamos de entender qual era a geografia nos tempos bíblicos de determinado período histórico. Por exemplo, tá? As divisões no mundo, né, como nós conhecemos hoje dos países, certamente não era a divisão que havia no passado. Mas podemos ir muito além. A própria Palestina, onde está atualmente Israel, a cidade de Jerusalém, né? A divisão que existe hoje lá entre os países, certamente não é a mesma que houve no passado. Também podem ter havido mudanças na questão climática, de solo. Tá? Então veja que nós temos que reportar a geografia à história bíblica. E nós temos que retroceder no momento histórico que estamos estudando, ok? Isso é importante, tá? Tá bom? Então, quando nós falamos em geografia, nós temos que nos reportar, em primeiro lugar, a geografia geral da Terra, tá? Ok? E nós vamos estar aí apresentando figuras, tá? Usando o Google Earth, para que vocês possam, da melhor maneira, entender toda essa dinâmica da geografia. A Terra é um planeta, tá? Que está no vácuo, suspenso, entre aspas, né? No vácuo do universo. A Terra faz parte do chamado Sistema Solar. Ok? Nós vamos apresentar aí uma figura para vocês. Tá? Então nós temos o Sistema Solar, onde nós temos aí vários planetas. Tá? O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, a Terra, Marte, nós temos depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Esse é o Sistema Solar. O nosso planeta, o planeta onde nós habitamos, é a Terra. Ok? Bom, a Terra possui uma superfície chamada de crosta terrestre, na qual existem continentes. Os continentes são a parte seca, você pode ver na figura, tá? A parte em azul são os oceanos ou mares. Como forma de estudar as divisões continentais, foram criados mapas, que são a representação dos continentes e mares em superfície plana, em escala menor do que o real.
a Terra, como vocês veem, né, aí na figura, este círculo, né, vamos dizer assim, é como uma esfera, uma circunferência onde estão aí, né, a porção seca, a Terra, que são os continentes, e em azul, tá, é a porção de água, onde estão os mares, os oceanos. E para facilitar o estudo, né, essa esfera foi planificada no que nós conhecemos como mapa. Tá? Eu vou agora mostrar a figura de um mapa, ok? Que é uma planificação do que nós conhecemos aí como, né, a Terra. Olha aí. Tá? Então, aqui esse mapa ele planifica, tá, a Terra, mostrando, apresentando os continentes, ok? Que é a parte seca e os mares, ou oceanos. Tá? Então, essa é a Terra que nós habitamos. Nós vamos aprender ainda um pouquinho mais, ok? Vamos lá? Vamos identificar, né, na atual geografia, os continentes americano, o continente africano, europeu, asiático, Oceania, identificando principais países de cada continente. Eu quero primeiro fazer uso do mapa planificado. Tá? Depois nós vamos fazer uso do Google Earth. Olha aqui os continentes. Nesta porção, nós temos o continente americano, onde nós vamos identificar aqui, olha, América do Norte, tá? América do Sul e América Central. Na América do Norte, olha aqui, nós podemos identificar o Canadá, os Estados Unidos, o México. Aqui nós temos países da América Central. E na América do Sul podemos identificar, olha aqui onde está o Brasil. Olha aqui ao lado, Argentina, né? Nós temos Paraguai, outros países. Mas olha só, olha o tamanho continental do Brasil. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho dos Estados Unidos, né? Também um país muito grande. Então aqui nós estamos nas Américas, tá? O continente americano. E o continente americano ele se subdivide em, né, na parte da América do Norte, América Central e América do Sul. Nós temos o continente africano. Olha aqui a África. Olha aqui, a África, né, ela é formada também por vários países, tá? Bem ao sul, nós temos aqui a África do Sul. Olha aqui. Vamos mais ao norte. Olha quem nós vamos achar. O Egito. Uma civilização muito antiga. E nós vamos ouvir falar dessa civilização na história bíblica. Tá? Nós temos um outro continente, que é o continente europeu. Olha aqui. Tá? Se nós formos aqui nesta ponta, nós vamos encontrar aqui Portugal. Olha que pequenininho, né? Olha só a Espanha, a França. Veja que toda a Europa, olha aqui, toda a Europa caberia dentro do Brasil. Nós temos também o continente asiático. Olha aqui, ó, a Ásia, né? Onde nós temos ali a China, a Índia, nós temos aqui o Japão, tá? Nós temos aqui o continente asiático, tá? Nós temos também aqui as Oceanias, Oceania, ok? Onde está a Austrália e outros países aqui, tá? Ou ilhas que vão formar a Oceania.
Vamos fazer um exercício agora utilizando uma ferramenta, né, na internet. Você pode também baixar no seu computador, que é o Google Earth ou Google Terra, ok? Se você abrir, tá, o Google Terra ou Google Earth, você pode navegar e verificar a Terra, a forma esférica da Terra. Olha que coisa linda, né? Eu vou aqui, você está enxergando aí, tá? A Terra, tá? Olha aqui, né, o universo e a Terra, né? O azul representando os mares, e aí você tem a representação, então, né, da parte seca da Terra. Ok? Vamos olhar aqui no Google Earth, né? No Google Terra, os continentes, vamos identificar. Tá? Nós temos aqui, olha aqui o que nós vimos ali, né? No mapa, aqui as Américas, olha aqui a parte das Américas, tá? Ok, nós temos no continente americano, América do Norte. Nós podemos aqui identificar nessa extensão o Canadá, aqui os Estados Unidos, apesar de não estar escrito, tá? Mas temos o conhecimento que adquirimos no mapa. O México, nós temos aqui a América Central, tá? Nós temos aqui a América do Sul, aonde se destaca, é claro, né? Aqui o Brasil. Olha aqui o tamanho do Brasil. Você veja que olha o tamanho dos Estados Unidos, né? São países continentais. Olha aqui o Canadá, tá? Nós temos então aqui, né, o continente americano. Nós temos aqui ao lado o continente africano. Olha aqui, né, com essas divisões representam vários países, tá? Porque ele é um continente. Mais ao sul, nós identificamos a África do Sul, e mais ao norte do continente, nesta região, nós identificamos, tá? Aqui o Egito. Nós vamos falar agora sobre os primórdios da civilização. A civilização humana teve sua gênese, seu início, seu desenvolvimento em uma área relativamente pequena, conhecida como crescente fértil. Tá? A crescente fértil é historicamente conhecida como a região que vai desde o Egito, passando pela Palestina até o Golfo Pérsico. Eu quero mostrar aqui, né, no Google Earth, tá? Essa localidade para vocês, ok? Nós vamos mostrar aqui, olha, deixa eu apresentar aqui. Então nós temos aqui, olha, é a região que vai desde o Egito, olha o Egito aqui, tá? Passa pela Palestina, ok? E vai até essa região aqui, tá? Conhecido como Golfo Pérsico. Então, se você for olhar, você vai ver que ele faz uma curva como se fosse aqui, ó, um meio círculo, tá? Ok? É por isso que ele é conhecido como crescente fértil. Vamos ampliar um pouquinho mais essa região. Olha aqui de novo, Egito, passando aqui pela região da Palestina e desembocando aqui no Golfo Pérsico, tá? Então ele forma esse meio círculo como se fosse, tá? O que? Uma crescente fértil, né? Como se fosse quando você olha a Lua, né? A crescente da Lua, por isso ficou conhecido como crescente fértil. Nós também podemos fazer essa identificação, tá? No mapa. Vamos pegar aqui um mapa, eu vou colocar. Então, olha lá, agora nós estamos olhando no mapa, tá? Nós estamos vendo aqui a região do Egito, ok? Indo para a Palestina, a Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico. Veja que forma como se fosse, né, a Lua crescente, e por isso ficou conhecido como crescente fértil, tá?
é aqui que se desenvolveu a civilização. Essa região teve grande importância e influência no desenvolvimento da civilização humana, ok? O fato de ser banhada por importantes rios fez a região ser rica em água e alimentos. Um momento só. Insumos básicos, né, que são insumos básicos, água, alimentos são insumos básicos da sobrevivência humana. No período das cheias, as águas dos rios, nós vamos ver aqui, olha, nós temos aqui os rios Tigre, Eufrates, aqui nós temos também aqui na Palestina, né, o Rio Jordão, e aqui o Rio Nilo. Então, o que acontecia? No período das cheias, as águas dos rios invadiam, além das margens, grandes extensões de terra, depositando no solo humus. Este humus, na época das vazantes, propiciava, né, produtivo cultivo de alimentos. E este alimento abundante permitiu que esses povos deixassem o processo, né, de vida nômade, ok? Eles eram nômades, coletores no começo, e eles então se estabelecem para formar as primeiras civilizações. No mapa acima, nesse mapa, né, que nós agora vamos mostrar, né, nós vamos ver a região inclusa na crescente fértil, né, ali denominada Mesopotâmia. Tá? Aqui, ó. Nós estamos mostrando agora a região da Mesopotâmia. Meso é meio, Potâmia, rios, né, região entre rios. Então é aqui que se desenvolveu inicialmente a civilização. Tá? E atualmente a região onde se encontra o Iraque, Irã e alguns outros países. Aí vem uma pergunta, né? Tem como ou há como identificar o Jardim do Éden segundo a narrativa bíblica? Vamos lá, a narrativa de Gênesis, capítulo 2, de 10 a 14, cita um local denominado Éden. E o Éden foi a primeira casa, né? Nós agora estamos falando, ou começando a trabalhar a Bíblia e a geografia que ela nos apresenta, tentando identificar, né, olhando os aspectos históricos e trazendo para os aspectos atuais da geografia. Tá? O Éden foi a primeira casa, o habitat natural do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. E a Bíblia narra o nome de 4 rios que rodeavam este lugar. Ok? Então, quando nós pegamos lá Gênesis 2, 10 a 14, vão aparecer 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Tá? Nós podemos claramente identificar na geografia atual os rios Tigre e Eufrates. Estes são claramente identificados, inclusive com os nomes citados na Bíblia. Tá? E a identificação dos outros rios é mais difícil, porém existem interpretações. Pison, tá? Um dos 4 braços do rio que saía do paraíso, Flávio Joséfo o identifica como rio Indo. Modernamente atribui-se o rio Fazes, hoje conhecido como Rione, que nasce nos montes Ararat e desemboca no Mar Negro. Tá? Neste caso, a terra de Avilá seria a Cólquita de nossos dias, situada nas proximidades do Mar Negro. O Indo seria impossível, pois está a centenas de quilômetros do famoso Vale da Mesopotâmia. Então, aqui é uma possibilidade do que seria Pison. Gion, no hebraico, lê-se GHW, que significa brotar ou fazer erupção. No grego é Geon. É o segundo braço do rio que sai do Éden. Gênesis 2,13, né, diz que o Gion circunda a terra de Cush. Então, isso nos dá já uma dica. Tá? Por quê? Porque a região de Cush está lá próxima aquela região ali, né, próxima ao Egito, ok? A Septuaginta, bem como Flávio Joséfo, identifica como El Sihor, tá? Não é outro senão o Nilo. Então, com referência ao Gion, então há podemos identificá-lo, né, pelas referências que ele com grande possibilidade é o Rio Nilo. Agora, dentro dessa análise, se nós tomarmos, nós temos 2 rios, tá? Nós estamos falando da identificação de onde ficava o Éden, porque devemos entender que o Éden tem uma conotação física, ele foi um local físico e
espiritual, tá? Foi realmente um local físico aqui na Terra, onde habitaram Adão e Eva, um local paradisíaco, mas também ele era espiritual, porque haviam árvores lá, tá? Como a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, tá? Que nós vamos encontrar, por exemplo, a árvore da vida, né, nas narrativas do Apocalipse. Então, e se nós lembrarmos que Deus colocou querubins na porta do Jardim do Éden, significando que o Éden também ele tem uma conotação espiritual, ou seja, né, aquilo que era paradisíaco foi tirado, foi perdido com o pecado, e Deus resguardou aquilo que é paradisíaco do Éden ou espiritual, para que um dia nós pudéssemos desfrutar do Éden celestial, né, do estar na presença de Deus. Tá? Então aqui eu estou falando, eu quero tratar aqui, tentando identificar o Éden físico, tá? A geografia, onde estaria o Éden. De maneira alguma tentando falar, mas cadê as árvores, cadê? Eu já expliquei, o Éden tem duas conotações, uma física e outra espiritual. Nós estamos aqui buscando entender onde estaria fisicamente o Éden. Nós identificamos dois rios claramente, Tigre e Eufrates, e nós também conseguimos, com grande possibilidade, tá, identificar Gion como rio Nilo. Então, dentro dessa análise, vamos voltar aqui, né, para o mapa. Olha aqui, se eu olhar o mapa, eu tenho os rios Tigre, Eufrates, tá? E eu tenho o rio Nilo. Então, o Éden está em uma região aqui que é exatamente, olha aqui, né, a região da crescente fértil. Eu vou colocar também aqui o Google Earth. Tá? Então, nós temos, eu vou ampliar um pouco mais, nós temos aqui na desembocadura do Golfo Pérsico os rios Tigre e Eufrates, tá? Ok, aqui. Eu tenho aqui o rio Nilo, então eu consigo identificar esse rio, os rios Tigre e Eufrates. E é em alguma região aqui que está, e com grande possibilidade nesta região se desenvolveu, porque as primeiras cidades identificadas na história da humanidade estão aqui. Então nós temos, né, aí um norte para identificar onde possivelmente estava o Éden. Tá? Voltando para o mapa, aqui, né, possivelmente o Jardim do Éden estava, né, entre essas regiões, tá? Aqui do Nilo, tá? Até aqui entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui a possível localização aqui entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Que é justo na região do crescente fértil. Olha que legal, nós estamos fazendo geografia bíblica, tá? Então, nós tomamos ali Gênesis, a narrativa da criação e do Jardim do Éden, e já fizemos uma localização, e quando nós fazemos essa localização, isso é importante, nós estamos tomando a geografia atual, levando historicamente, nós estamos retrocedendo historicamente para identificar naquele momento, mas nós temos que ter esse senso, tá? Por isso que nós fizemos inicialmente todo aquele trabalho de identificar a geografia atual, onde estamos, né? Onde estão as terras bíblicas, tá? Então você agora consegue, quando nós falamos, olha, onde está os rios Tigre, Eufrates, onde possivelmente foi o Éden, onde iniciou a civilização, você agora sabe identificar, né, aquela parte ali do Oriente onde tudo iniciou. Mas vamos passar para uma outra parte da geografia bíblica, as jornadas de Abraão. Quando nós falamos das jornadas de Abraão, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para uma terra prometida. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão sai da sua terra, do meio de sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ali farei de você seja uma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então foi a promessa de Deus.
Agora vamos identificar biblicamente os principais pontos de sua jornada. Em Gênesis 11:31, Abraão sai de Ur dos Caldeus. Gênesis 11:32 a 12:4, nós vamos ver nas jornadas de Abraão aparecer a cidade de Harã. Em Gênesis 12:5, nós vamos aí ouvir falar da terra de Canaã. Gênesis 12:6, a cidade de Siquém. Gênesis 12:9, a região do Negueb. Gênesis 12:10, Egito. Gênesis 13, de 1 e 2, a região do Negueb, Betel e a cidade de Ai. Gênesis 13, capítulo 13, versículo 10, as campinas do Jordão, a região de Sodoma e Gomorra, onde nós vamos identificar ali a história de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 8, a região de Hebrom. Gênesis capítulo 21, versículo 33 e 34, a terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22 e 19, a região de Berseba. Vamos agora entender o Êxodo, né, nesse ponto de vista geográfico. Né? No livro de Êxodo encontramos a saga do povo de Deus, que sai do Egito e vai para uma terra chamada Terra Prometida. No mapa nós vamos ver, né, a chamada rota tradicional do Êxodo, seguindo pelo sul do Sinai. Tá? Então nós estamos vendo aí no mapa, a rota tradicional, saindo da terra de Gozém, nós temos aqui o Egito, tá? Seguindo pelo sul do Sinai. Tá? Então aqui nós teríamos a península do Sinai, tá? E o monte do Sinai, na rota tradicional, provavelmente, né, aqui nesta região. E depois eles sobem, né, o Sinai até Cades Barneia, nós temos o deserto de Zin, e nós vamos ter depois a entrada na terra de Canaã pela terra de Moab. Então, na rota tradicional, nós temos a saída de Ramsés indo para Sucote, está em Êxodo 12, 37 a 38. Deus não levou seu povo pelo caminho da terra dos filisteus. De Sucote eles vão até Etã, Êxodo capítulo 13, versículo 20. De Etã retorna até Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. É nesse ponto que se deu a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, 2. Do Mar Vermelho até Mara, Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 23. De Mara até Elim, onde nós vamos ter ali as fontes de água, Êxodo capítulo 15, versículo 27. De Elim até Sim, Deus manda as codornizes, Êxodo capítulo 16, versículo 1. De Sim a Refidim, onde ocorre a murmuração e a guerra contra os amalequitas, Êxodo capítulo 17, versículo 1. Refidim ao Sinai, os israelitas ficaram por 1 ano neste local, Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 2. Os israelitas partem do Sinai, né, Monte Horebe, para Cades Barneia, Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Tá? Então esta é o que nós chamamos de rota tradicional do Êxodo. Outras duas teorias pertinentes à rota do Êxodo são a teoria de Ronald White, nós vamos mostrar no mapa, acredita que até o Mar Vermelho os hebreus caminharam pelo tradicional caminho dos reis, atravessando o Golfo de Acaba. Ronald White era anestesista e arqueólogo amador, e apesar de descobertas efetuadas por ele, foi criticado principalmente por não ser formado em arqueologia. Então aqui essa é uma das teorias, tá? Mas ela, conforme nós estamos colocando, tá? Ela não é uma teoria aceitável no mundo da arqueologia, tá?
Teoria de Emmanuel Anat, mais recente, mais rejeitada e a menos conhecida. Acredito que os hebreus teriam seguido o caminho para a Palestina. Arqueólogo italiano, descobriu no deserto do Negueb o Monte Carcom, em hebraico significa Monte de Deus. Sua localização é longe de Midian, pode ter sido um dos acampamentos hebraicos durante os 40 anos de peregrinação, mas sem provas suficientes para afirmar. Situa-se entre o Edom e o Egito, caminho para o delta do Nilo, utilizado por muitos quando havia fome na região da Jordaniana. Então, a teoria de Emmanuel Anat totalmente descartada. Somente colocando aqui para que, caso você ouça, você já descarta. A teoria de Ronald White, você vai encontrar na internet muitos vídeos, inclusive mostrando alguns trabalhos que Ronald White fez ali na região do Golfo de Aqaba, onde ele, inclusive com filmagens submarinas, onde ele mostra possivelmente rodas de carruagens, artefatos de quando passaram os egípcios ali naquela região. Veja bem, tudo isso daí tem sido contestado pela arqueologia, pela arqueologia tradicional, e permanece então para efeito de estudos que a rota mais aceita hoje a nível de arqueologia é a chamada rota tradicional. Tá bom? Vamos dar continuidade aí agora no nosso estudo, falando um pouquinho sobre Josué. Então a Bíblia fala, a partir do livro de Josué, que o povo entrou na terra prometida, chamada de Canaã, e iniciou um processo de tomada daquelas terras, como se segue no livro de Josué. Nós temos ali a tomada de Jericó, no capítulo 6, no capítulo 8, a tomada da cidade de Ai, no capítulo 10, versículo 28, Maqueda, 10, versículo 29, eles tomam a cidade de Libna, ou Líbina, capítulo 10, versículo 31, Laques, capítulo 10, versículo 33 do livro de Josué, Gezer, capítulo 10, 33 é Gezer, capítulo 10, versículo 36 é Hebron, capítulo 10, versículo 38, a cidade de Déber, capítulo 11, versículo 10, a cidade de Azor, capítulo 11, versículo 17, tomou a região desde o Monte Calva até Baal-Gat, no vale do Líbano. E você pôde aí estar acompanhando no mapa, enquanto eu estava fazendo o relato, esse processo de tomada aí da terra de Canaã por Josué. Ok? Nós também temos a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. Tá? Vamos lá de novo no Google Earth. Tá? Vamos abrir, Vamos no Google Earth. Vamos só nos localizar de novo. Olha, eu quero que você possa ter essa visão geográfica da história. Tá? Aqui, geografia atual. Nós estamos no Brasil. Se fizermos a viagem passando o Atlântico, chegamos no continente africano. Olha, nós temos a Europa aqui em cima, tá? Entre a Europa, a Ásia, aqui nessa região, e essa região chamada de Oriente Médio. É nessa região entre continente africano, Europa e Ásia que se desenvolve a história de Israel, tá? A história do povo de Deus. Olha o Egito aqui, e essa região aqui, tá? Chamada de Palestina, tá? Atualmente na região de Palestina, onde está ali Israel, é onde se desenvolve essa história, tá? Então, nós vamos a Bíblia fala, tá? Que após anos de lutas, finalmente as terras, tá? Foram divididas entre as 12 tribos de Israel, conforme relato no livro de Josué,
dos capítulos 13 ao 19. Então é importante que você vá e leia o capítulo 13 ao 19 do livro de Josué, para que você entenda, né, aí o que o mapa está apresentando, tá? A como foi a divisão. Então aquela região que eu mostrei no Google Earth, tá? Ela foi dividida, aquela região da Palestina, entre as tribos. Olha ali, você vai ter ali, né, a região que foi dada a Simeão, né, a Judá, Dan, Efraim. Tá vendo aqui, ó, região de Dan, região de Benjamim. Olha aqui, né, esse pedacinho de terra menor, né? Cada um recebeu, né, uma porção de terra. Rúben, Gade, Manassés, olha onde está aqui a região, né? A terra que foi dada a Manassés e Isacar, Zebulon, você percebeu? Zebulon, Naftali, né? Estão ali próximo do que, né? Do lago de Nazaré, tá? Aser, Manassés Oriental. Então nós temos aí como geograficamente, como foi feita essa divisão, tá? Ok? É importante você entender. Eu quero deixar uma tarefa que está inclusive na apostila. Identifique no texto bíblico a passagem que fala da divisão da terra para as tribos. Então você vai identificar a passagem, né? Onde fala, né? Qual é a passagem que fala a divisão que foi feita para Judá? Lá, Josué capítulo 15, Efraim, Josué capítulo 16, Manassés, Josué capítulo 16 e 17. E você deve colocar os outros. Simeão, onde está a passagem que fala a divisão da terra de Simeão? É uma tarefa que você deve fazer. Onde está a passagem que fala a divisão da terra de Rúben, de Dan? É tarefa para você estar fazendo, que vai lhe ajudar. E faça essa tarefa olhando o mapa, tá? Que está na apostila. Uma outra tarefa que está aí, ó. Qual a porção de terra que foi destinada por herança aos levitas? Olha, tem uma pegadinha aí. E por quê? Leia Números, capítulo 35, versículo de 1 a 8, e Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 8 a 9. Tem uma pegadinha aí, de novo, ó. Qual a porção de terra que foi destinada por herança aos levitas e por quê? Vai lá, leia, né? Olhe o mapa, veja se você encontra terra, uma porção de terra dos levitas. Ah, professor, pastor, eu não estou achando. Então leia Números 35, 1 a 8, Deuteronômio 10, de 8 a 9. E entenda o que acontece aí, tá? E você vai ter a resposta, tá bom? Tá bem clara a resposta ali na leitura da Bíblia, ok? Nós queremos que você tenha esse conhecimento, né? Geográfico, bíblico, tá? Do momento. Vamos passar para frente. Nós temos aí os reinos de Saul. Nós estamos avançando na história, tá? Pegando da geografia bíblica, tá? Querendo colocar pontos principais da história e trazendo para o plano da geografia bíblica, tá? E é numa sequência que nós estamos fazendo. Nós temos depois, tá, da conquista da terra. Nós vamos ter mais lá para frente a formação de Israel como um estado monárquico, né? Nós vamos ter os reinos de Saul, de Davi e de Salomão, tá? E nós vamos verificar como que se desenvolveu geograficamente, ou como se estabeleceu geograficamente esses reinos, né? O rei Saul, ali, né, embora Deus tivesse dado ao seu povo uma terra própria, este virou as costas para Deus e tentou ser como as nações circunvizinhas. Os israelitas pensaram que, se em vez de confiarem na regência de Deus, eles tivessem um rei que pudessem ver, conquistaria os seus inimigos. Saul foi ungido por Samuel para ser o primeiro rei de Israel, mas ele abertamente desobedeceu a Deus e morreu na batalha de Gilboa. 1 Samuel capítulo 9, versículo de 1 a 31. Tá? Então, vocês vão lembrar a história, como que foi a questão da formação do Estado monárquico. Israel pediu um rei.
Israel queria ser governado por um rei e diz claramente: olha, nós queremos ser como as nações ao redor que possuem um rei. E Deus, né, Samuel, quando você lê ali, né, a história bíblica, Samuel, inclusive, né, vê uma ofensa da parte do povo e Deus fala: olha, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, né, dê a eles um rei. Né? Então Deus fala para que Samuel estabeleça um rei. Samuel então vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul. Tá? Depois também, né, Saul ele desobedece a Deus e ele é rejeitado. E Deus manda Samuel ungir a Davi, o filho mais novo de Jessé. E Deus promete, inclusive, que de Davi viria um descendente que reinaria para sempre. Nós sabemos, né, genealogicamente, ali quando olhamos o livro de Mateus, que é Cristo, o Messias, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Vemos também que Davi falhou muitas vezes, mas sempre amou a Deus, se voltou para ele. E depois nós vamos ter aí, né, Salomão, tá, que é instituído como rei após, né, o reinado de Davi. E é importante, após termos relembrado a história, e veja só, eu estou aqui conversando com alunos que têm uma obrigação, se já não leram, têm a obrigação de fazer a leitura completa da Bíblia. Primeira matéria de teologia, vocês tiveram o primeiro módulo, a leitura da Bíblia. Sem a leitura da Bíblia, vocês têm que vir de Gênesis, Apocalipse e ler e conhecer a história bíblica. Vocês também tiveram aí visão panorâmica. Então, quando eu estou falando aqui da história, para reportar a geografia, vocês têm que conhecer. Sabe, se vocês eu estou conversando aqui com vocês, e vocês estão perdidos, tem algo errado. Então, agora é importante, vocês vão ter que voltar aos princípios. Vocês fizeram errado, tá? Por isso que nós temos as matérias de maneira sequencial. Olha lá, leitura da Bíblia, bibliologia, para conhecer os livros. Vocês tiveram o panorama da Bíblia, tá? Então, por favor, se vocês não estão entendendo, a maneira como vocês estudaram não foi adequada. Por quê? Porque o Instituto Bíblico Teológico Aliança está oferecendo a vocês todos os recursos, mas vocês precisam de estudar, né, realmente coerente com o que o seminário está apresentando, tá? Então eu estou acreditando aqui que eu estou conversando, estou falando e vocês estão entendendo, porque é para entender. Com todos os recursos que já foram dados, todas as matérias até aqui apresentadas, eu estou conversando aqui com alunos que já conhecem o assunto, tá? Se você está ouvindo e não está entendendo, volta atrás. Vai ler a Bíblia, né? Você tem que ler, vai estudar o panorama do Antigo Testamento, né? Vai estudar bibliologia, então volta atrás. Tá? Alguma coisa está falhando aí. Então, voltando lá, nós vimos, né, no desenvolvimento histórico, a formação monárquica, a formação do Estado monárquico. Nós temos aí Saul, Davi e Salomão. E agora, então, nós vamos fazer um panorama, né, para poder entender aí esses reinos. Você está vendo aí um mapa, tá? Você vê aí em vermelho o reino de Saul, tá? Veja ali a região de Hebron, Belém, Jerusalém, até Dan e Azor, Ramote, Gileade e Rabá. Veja, tá, que é uma extensão relativamente pequena em relação ao reino de Davi. Olha que o reino de Davi, agora em lilás ou roxo, né, vai se estender além, é claro, do reino de Saul, tá? Ele vai incluir ali, olha, a região de Dar, a região ali próximo aos filisteus, né, menos ali as Dó de Gaza, tá? Mas ele vem aqui, ó, contornando a região dos filisteus, Berseba, Cátis, chega até Cátis Barneia, Ezion-Geber, subindo, né, até as regiões de Damasco. Olha até onde chega, né? Nós vamos ver que o reino de Salomão, tá, ele vai compreender a região do reino de Saul, do reino de Davi, e indo até essa região
Laranjada, chegando até o rio Eufrates. Irmãos, o reino de Salomão, né, ele chega a uma plenitude, né, poderíamos dizer assim, territorial de Israel. Era a promessa de Deus para Israel se Israel permanecesse na obediência. Mas Israel, como povo de Deus, não permaneceu obediente a Deus, não permaneceu, né, seguindo as leis de Deus, as orientações de Deus, e ele vai padecer por causa disso, vai perder território, né? Nós vamos ter aí, a história vai se desenrolar depois, né? Nós vamos ver ali a questão da deportação para a Babilônia, etc. Mas vamos seguir, tá? Histórica, olhando a questão histórica e geográfica, nós vamos ter o que após o reino de Salomão? Nós vamos ter a divisão do reino. Com a morte do rei Salomão, 1 Reis capítulo 11, versículo 41 e 43, Roboão, seu filho, se tornou rei. 1 Reis capítulo 12, versículo 1. A congregação dos anciãos da cidade de Israel, ao norte, vieram até Roboão e pediram que o rei aliviasse as pesadas cargas tributárias impostas, tá, desde o reinado de Salomão. Porém, Roboão foi insano e trocou o conselho dos anciãos que serviram a Salomão para dar ouvido aos seus amigos e respondeu rispidamente aos líderes da cidade do norte de Israel, o que causou a divisão do reino, que era unido, né, do reino de Israel, em Israel do norte, tá, e o reino de Judá ao sul. Ok? Então Israel ao norte passou a ser governado por Jeroboão e o reino do sul, Judá, tendo por rei a Roboão. Isso está em 1 Reis capítulo 12. E eu já estou mostrando aqui no mapa. Então nós vemos que aquele reino que era unificado até então, ele foi agora dividido. Nós vamos ter aqui, né, aqui nessa linha, aqui olhando para baixo, Jerusalém, Laques, Hebron, até Berseba, o reino de Judá. E para cima, né, nós temos ali Betel, Siquém, Jafá, Samaria, né, nós temos o reino de Israel, né, o reino do norte. Veja aí, né, já o pecado, né, a desobediência a Deus, às suas leis, né, já causando um problema aí a Israel. E nós estamos agora olhando historicamente e geograficamente, entendendo essa questão geográfica da divisão do reino de Israel. Tá? Ok? Nós, acho que ficou bem claro essa questão, né? Aí o reino do sul, né, tendo como capital Jerusalém, o reino do norte ali como capital Samaria. Tá? Vamos passar, tem uma tarefinha, né? Com base no estudo, eu quero aqui propor para os alunos uma tarefa que vai ajudar vocês, tá? Com base no estudo feito nos reinos de Saul, Davi, Salomão, o reino dividido, tá? Roboão e Jeroboão, responda em qual reinado se estabeleceram as maiores fronteiras de Israel. De novo, preste atenção agora na pergunta que eu vou colocar. De novo, olha bem. Com base no estudo feito nos reinos, vocês lembram lá que nós mostramos a dimensão dos reinos de Saul, de Davi, de Salomão. Depois nós temos o reino dividido, Roboão ao sul, Jeroboão ao norte. A pergunta: em qual reino se estabeleceram as maiores fronteiras de Israel? Tá fácil. Vocês viram só como é gostoso você olhar a história e entender a história no plano geográfico? Ficou fácil, né? Quem respondeu no reinado de Salomão acertou. Tá? Ficou muito fácil, porque nós olhamos no mapa, nós estudamos, né? É muito bom a gente ter essa compreensão histórica e geográfica, né, da Bíblia. Mas vamos passar a falar um pouco, né, da cidade de Davi, a cidade Jerusalém e do templo. No capítulo 5 de 2 Samuel, os jebuseus se levantaram contra Davi.
falando uma palavra, inclusive, de zombaria e humilhação. A consequência deste ato dos jebuseus leva Davi a lutar e conquistar a fortaleza dos jebuseus. Esta fortaleza era a cidade de Jebus, que se tornou a cidade de Davi e mais tarde foi rebatizada com o nome de Jerusalém, tá? Eu quero colocar aí uma foto para vocês, tá bom? Uma figura para que vocês vejam. Nós vamos adentrar um pouquinho mais aqui em um mapa, tá? Nós temos outro mapa, tá? Jerusalém do Novo Testamento, ok? Nós temos aqui, olha, veja que aqui é a cidade de Davi, nós temos depois aqui as muralhas de Salomão, veja que a cidade foi sendo ampliada, tá? Aqui nós temos, ó, as muralhas de Neemias, tá? Ok? Aqui está pontilhado, tá? Cidade de Davi e a muralha de Salomão, tá? São ruínas que foram descobertas, tá? Então você veja que a cidade ela foi sendo ampliada, a cidade de Davi, depois aqui as muralhas de Salomão, tá? E depois elas foram ainda sendo ampliadas, as muralhas de Neemias, tá? Ok? Então nós temos a cidade sendo ampliada. Nós vamos ter aqui um outro mapa, tá? Também mostrando lá em Jerusalém, tá? As muralhas, tá? Aqui mostrando o templo, tá? Jerusalém no Novo Testamento. Vamos ver aí uma foto do templo de Jerusalém no tempo de Jesus, tá? Então, o templo, quando nós aqui no plano, né? Nós vemos aqui o templo e aqui uma foto de como era o templo no tempo de Jesus, tá? Só para que você se localize, ok? Geograficamente, aí entenda um pouco, né? Quando nós falamos da cidade de Jerusalém, né? Para que você saiba onde ela está, tá o plano, olha, em que plano ela está. Vamos falar um pouquinho sobre o Mar Morto, tá? O Mar Morto é um lago de água salgada do Oriente Médio e é alimentado pelo Rio Jordão. Olha aí, né, a figura do Mar Morto, nós estamos mostrando. Eu quero que você veja, né, aí um corte transversal que mostra, tá, onde está o Mar Morto. Olha só em relação ao Mar Mediterrâneo, o nível do Mar Morto. Então nós temos, o Mar Morto está abaixo do Mar Mediterrâneo, tá? As águas do Jordão, elas desembocam no Mar Morto. Ele é chamado Mar Morto porque ele tem uma grande concentração de sal e, inclusive, não há vida lá. Tá? Se uma pessoa for nadar, ela boia devido à grande concentração de sal, né, que faz com que haja uma densidade maior da água. Tá? Ok? Eu vou agora estar passando aqui alguns fatos da vida de Jesus e vou estar mostrando no mapa para que você identifique, tá? Nós estamos na região da Palestina, nos tempos de Jesus. Então, Mateus capítulo 2, versículo 1, Jesus nasceu na cidade de Belém. Mateus capítulo 3, versículo 23, Jesus habitou na cidade de Nazaré. Olha aqui. Mateus capítulo 4, versículo 13, nós vamos ouvir falar das cidades de Cafarnaum, Zebulon e Naftali. Olha aqui essa região, né, com essas cidades ao redor do lago, né, do Mar da Galileia, ou do lago ali de Nazaré. Mateus 8, 28, nós vamos ouvir falar da região de Gadara. Mateus capítulo 20, versículo 29, nós vamos ouvir falar da cidade de Jericó. Mateus capítulo 21, versículo 1, nós vamos ouvir falar da cidade de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Como é bom, né? Porque nós lemos
os evangelhos, não conseguimos às vezes identificar onde estão estas cidades, mas está aí, você agora consegue identificar no mapa da Palestina, nos tempos de Jesus, essas localidades, tá? Quando nós falamos também de geografia bíblica, nós vamos falar do Novo Testamento, no Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, onde nós temos ali as viagens missionárias. E é disso que nós vamos falar agora. Nós temos as viagens missionárias de Pedro. Veja no mapa, né? Nós vamos acompanhar com os versículos bíblicos, tá? a viagem missionária de Pedro, tá? Nós temos ali, né, Atos 9, 32, ok? Lida, cidade de Lida. Atos capítulo 9, versículo 38 a 43, a cidade de Jope. Em Atos capítulo 10, versículo 24, a cidade de Cesareia. E Atos capítulo 11, versículo 2, a cidade de Samaria. Então nós temos aí, né, as viagens missionárias de Pedro, né? Aqui, ó, partindo de Jerusalém, indo para Lida, Jope, Cesareia, Samaria, voltando aqui para Jerusalém, tá? Ok? Veja que Atos, eu gosto de lembrar de Atos 1:8, quando a palavra do Senhor diz, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, ele cumpre, né, essa primeira parte, né, em Jerusalém, testemunha em Jerusalém, na Judéia, né, a região ali ao redor, indo até Samaria, mas ele não vai aos confins da terra. Nós temos no apóstolo Paulo o cumprimento total, né, dessa palavra profética, porque o apóstolo Paulo, né, nós vamos ter as viagens missionárias de Paulo. Veja que quando nós estudamos história do cristianismo, nós vemos que o Império Romano, ele era o império dominante no período, tá, que nós temos os evangelhos e Atos dos Apóstolos. E o Império Romano dominava essa região que eu vou mostrar aqui, olha, norte da África, tá? Essa parte do norte da África, o Egito, ok? Toda essa região da Palestina, tá? Nós temos também toda essa região aqui, tá? Da Ásia Menor, ok? Subindo aqui para a região da Grécia, ok? Indo aqui até essa região que hoje nós conhecemos como Itália e Europa, tá? Até aqui essa região da Espanha, e o Império Romano vai chegar com seus domínios até aqui, inclusive, né, onde nós hoje conhecemos como a região aqui da Inglaterra, né, do Reino Unido. Tá? Então nós temos que entender, porque o apóstolo Paulo, as viagens missionárias, elas vão compreender essa região aqui, tá? Aqui nessa região da Palestina, aqui, inclusive até aqui em Antioquia, porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo é enviado pela igreja de Antioquia, e o apóstolo Paulo vai fazer seu empreendimento missionário nessa região, tá? Chegando inclusive até Roma. Então esse mundo conhecido aqui vai ser evangelizado, essa região vai ser evangelizada pelo apóstolo Paulo, e fontes históricas dão a entender que ele pode ter chegado até essa região aqui, né, possivelmente da Espanha, tá? Ok? Então, é só para que nós entendamos o alcance missionário, e agora nós vamos voltar aqui para o mapa da primeira viagem missionária. Olha aqui, o apóstolo Paulo saindo de Antioquia, Salamina. Eu não vou ficar aqui me detendo, porque nós estudamos isso, inclusive, história do cristianismo, tá? Indo aqui para Pafos, Perge, Listra, Icônio, Derbe. Nós vamos ter depois, né, a segunda viagem missionária de Paulo, né? Olha aí, está saindo de Jerusalém, tá indo até Antioquia,
subindo agora por terra, né, ali na região de Tarso, Perge, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Filipos, Bereia, Atenas, Corinto, indo para Éfeso, né, e descendo para Cesareia e Jerusalém. Terceira viagem missionária, você está acompanhando aí no mapa, ok? Saindo de Antioquia, indo para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Troade, olha lá, Filipos, Bereia, indo até a região de Corinto, depois descendo ali para Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, Pátara, Tiro, Cesareia, Jerusalém. Tá? Viagem de Paulo, e nós temos a viagem de Paulo a Roma, né? Que é quando ele é preso, tá? Em sua viagem final, Jerusalém, Cesareia, Sidom. Olha aqui, viagem marítima, né? Passando ali por Mirra, indo na Lícia, passando por Rhodes, Quinido, chegando em bons portos em Creta, chegando na ilha de Malta, na Sicília, ali em Siracusa, e chegando então em Roma. Tá? Ok? Então nós estamos passando por quê? Você estudou a história do cristianismo e tem uma visão, né, acerca já das viagens missionárias de Paulo. Bom, qual foi nossa intenção em geografia bíblica? Tá? É dar ao aluno uma visão, tá? Da geografia, olhando a geografia atual, ok? Porque você tem que entender a geografia atual. Nós depois tomamos mão, tá, do plano histórico bíblico, pegamos os principais pontos e fomos apresentando dentro da geografia histórica, tá, e trazendo também para a geografia atual, fazendo com que você, aluno, pudesse entender a história dentro desse plano geográfico, histórico e atual. Tá? O aluno tem aí no ambiente virtual de ensino material muito importante, livro que você deve ler, tá? Material que você deve visualizar, você tem vídeos, aula complementar. Então, todo este material você deve passar, estudar, analisar. Lembra o que eu falei nessa aula? Tá? Se tem alunos que não estão entendendo, porque a gente vem aqui contando, falando de história, né? Passando a história bíblica. Se tem alunos que não estão conseguindo entender, falharam nos seus estudos. Tá? O Instituto Bíblico Teológico Aliança está dando a você todo o suporte para que você possa se capacitar da melhor maneira, tá, no estudo teológico da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus.